Laura Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu, a Thaís. E nós estamos construindo. E hoje a gente vai lá para a obra para mostrar os tipos de laje e os tipos de enchimento. Então, bora! Então, gente, o assunto de hoje é o assunto mais gostoso quando se fala em construir, que é a primeira realização, um teto sobre a cabeça, a concretagem da laje, que tem aquela coisa gostosa, aquele churrasquinho depois da concretagem. Então, a laje é muito especial para quem está construindo. A gente preparou aqui para vocês hoje, ó, uma porrada de coisas aqui para a gente explicar, porque se é uma coisa tão especial, a gente não pode errar nesse ponto, né? Então a gente trouxe muito conteúdo aí para explicar para vocês os tipos de treliça, os tipos de enchimento, para na hora de você preparar a sua laje você não errar, fechou? Então vamos aí que a gente vai explicar tudo. Gente, é muito provável que vocês que estejam construindo ou que conhecem alguém que já construiu, ouviu falar nos seguintes termos de laje. Olha, a minha laje foi a H8, olha, a minha laje já foi a Beta 12, olha, a minha laje foi a Beta 15. Gente, o que é beta, o que é H, afinal, na laje, e o que isso é, e por que isso é tão importante para quem vai comprar a laje e posicionar? É o seguinte, quando a gente está falando de H, a gente está falando de altura, mas altura apenas do enchimento, que pode ser de cerâmica ou de EPS, que é o famoso isopor. Então eu vou pegar uma trena aqui para ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre essa altura do enchimento. Esse bloco cerâmico aqui, por exemplo, ele é um H10. Por quê? Ele possui 10 centímetros de altura. Já esse bloco cerâmico é um H6. E esse nosso EPS aqui é um H8. Então, sempre que falarmos em H, quando se trata de laje, estamos nos referindo apenas ao tamanho do enchimento, ou seja, a altura do enchimento, seja ela qual for. E quando falamos de beta, estamos nos referindo à altura que a laje vai ter ao total, desde a base até o topo. Eu vou fazer uma montagem simples aqui dessas lajes e eu vou explicar para vocês. Então, gente, terminei aqui a montagem dessas lajes e não é para vocês se repararem ainda nesses trilhos, que depois eu vou explicar a diferença entre eles. E também depois vamos explicar a diferença entre o EPS e o bloco. Agora eu vou simplesmente explicar o que é beta. A beta nada mais é que a altura da laje desde a base até a capa de concreto que vai vir acima do trilho e acima do enchimento, seja ele qual for. Então aqui, por exemplo, temos uma lajota H6 e vamos fazer uma capa de concreto de 4 centímetros. Então aqui teremos uma beta 10. Essa laje seria uma beta 10. Já nesse outro caso, temos um enchimento de 8 centímetros e vamos fazer uma capa de concreto também de 4 centímetros. Então, teremos aqui uma beta 12. E por aí vai. Betas 15, betas 20, betas 25. Cada beta tem uma altura para a capa de concreto, para a altura do trilho e também para a altura do enchimento. Você vai ver aí no mercado enchimentos com 16 centímetros, 20 centímetros. Existem diversos modelos e alturas de enchimentos. Então, de forma resumida, o H é sempre a altura do enchimento e a beta é a altura da laje concretada, que vai ser a capa de concreto, o enchimento, o trilho, até a base dele. Então, existem diversas alturas de H e diversas alturas de beta. E agora vamos começar falando desse primeiro modelo de laje, que é conhecido como laje pré-moldada treliçada. Porque dentro dela ela possui uma treliça de ferro, que após ser concretado, vai fazer uma união entre o trilho e o concreto acima. Essa laje é a mais convencional, ela é muito utilizada para obras residenciais, ela tem um preço muito acessível, então se você está pensando em fazer uma casa térrea com vãos pequenos, ela é com certeza o tipo de laje mais indicada pelo seu baixo custo. Você consegue achar essa versão treliçada
para piso, para forro, da forma que você precisar. E o que define aquilo que eu expliquei de betas e Hs, nada mais é que o vão que vai existir entre as áreas a ser concretadas. Vou explicar. É muito comum você chegar as pessoas falarem sobre lajes pisos e lajes forros. Por quê? Porque a laje treliçada, ela possui diversas variações, formatos e medidas. E cada beta é calculada de acordo com o vão que vai existir a ser concretado. Então, para vãos pequenos, vamos dizer que é possível usar a beta 10 ou a beta 12 para qualquer tipo de situação. Porém, se for um vão muito grande, você já não consegue utilizar uma beta 10. Você já teria que utilizar uma beta 12. Isso pela resistência que o trilho vai ter por ele ser muito comprido. Vamos dizer que você tem um vão aí de 5, 6 metros, sem vigas e sem paredes entre eles. Você não vai conseguir usar uma beta 10 ou uma beta 12. Você já teria que utilizar uma beta 15. Se o vão for muito grande, você teria que usar uma beta 20. Mas qual que é a diferença? Esse trilho, da forma que ele vai ter isso, ele tem que ter mais resistência. E quanto mais resistência esse trilho precisa ter, mais caro ele fica. Vamos dizer que você planejou aí uma casa de 70 metros quadrados e não quer que a casa seja integrada, ou seja, você quer cômodos separados. Desse jeito, você vai criar muitas paredes pela casa. Então, você não vai ter vãos livres para serem superados. Dessa forma, você consegue utilizar lajes com betas menores, que significa que esses trilhos não precisam ser inteiriços com 5, 6, 7 metros. Dessa forma, você consegue utilizar, por exemplo, uma beta 8, uma beta 10, que tem um custo mais baixo. Por exemplo, de 20 a 30 reais o metro quadrado. Agora, por exemplo, você precisa superar aí um vão de 5 a 6 metros. Você já não consegue pôr uma beta 8, uma beta 10. Você já precisaria de uma beta 12 ou talvez uma beta 15, dependendo do seu projeto. E isso já encareceria a sua laje. Você já pagaria de 30 a 40 reais no metro quadrado. Às vezes você precisa superar um vão tão grande que você precisa de uma beta 20. Eu fiz uma cotação aqui na cidade de beta 20 e me foi passado o orçamento de 70 pau o metro quadrado, ou seja, é muito caro. Então, quando você for fazer o seu projeto, pensa, se você for integralizar todos os cômodos da sua casa, você tem que saber que isso também pode afetar o custo da sua laje treliçada. Aqui na nossa casa, por exemplo, o nosso engenheiro pediu que alguns cômodos tivessem betas 20, betas 15 e poucos cômodos com beta 12. Numa média de valor, somando tudo e dividindo, a gente chegou no preço de laje por metro quadrado de R$ 53 reais, ou seja, muito caro, pelo menos pra gente, né? Então lembre-se, quanto maior o vão, maior a beta que vai ser necessária para essa laje. Vamos apresentar para vocês agora um segundo tipo de laje que não é muito conhecida, ela não é muito convencional. Mas para quem tem um projeto um pouco similar com o nosso, com vãos livres, que precisa de betas muito altas, achamos uma solução viável, que tem um custo um pouco inferior a uma beta 20 ou às vezes a uma beta 15 e tem uma qualidade excelente. Essa, para quem não conhece, é a laje protendida, que sofreu por uma proteção de aço, fortalecendo muito esse trilho. Então dentro dele não tem ferro, tem aço, que é um material muito mais resistente que o ferro. É um composto a partir do ferro, só que muito mais resistente. Ela tem um custo um pouco maior, ela custa em torno de 40 a 45 reais o metro quadrado. Mas o que acontece? Por conter aço dentro dela, ela consegue ultrapassar vãos de até 9 metros com betas baixas, ou seja, uma baixa capa de concretagem e com a mesma treliça. Então, essa treliça com um enchimento aí com um enchimento H8 já é suficiente até para suprir um vão aí de 9 a 10 metros. Então, ela é realmente muito resistente. Em comparação com o custo de beta 20 ou até mesmo uma beta 15, dependendo da sua região, ela vale muito a pena. Ela é uma solução sustentável que acaba compensando. Mas lembre-se, tudo varia de acordo com o seu projeto. Se no seu projeto os vãos não forem muito grandes, não opte pela protendida de aço, pois ela tem um custo um pouco acima de beta 8, beta 10.
Tudo é uma questão de pesquisa de mercado e análise de projeto. Mas lembre-se, consulte o seu engenheiro antes de fazer essa escolha. Peça ajuda para ele para fazer essa escolha. Explique sua situação financeira e vocês conseguem entrar num acordo. A parte da concretagem a gente vai explicar quando for fazer realmente a concretagem, mas hoje eu queria também ajudar vocês a escolher pelo enchimento que vocês vão colocar entre os trilhos da sua laje, seja ele qual for, o protendido ou o treliçado. Agora eu quero que vocês esqueçam essa história da altura, do H desse enchimento. Eu vou simplesmente falar das vantagens e desvantagens de cada um desses materiais. É muito comum você ver nas obras as pessoas falando: nossa, a minha laje está mais resistente, pois eu usei o bloco cerâmico como enchimento. Ou nossa, a minha casa está mais fraca porque eu usei o EPS como enchimento. Gente, independente do material que vocês estão usando como enchimento, tá aí o nome deles, enchimento. Eles estão lá só para preencher um vão entre os trilhos. A resistência da laje está nos trilhos e no concreto, e não nos enchimentos, que está lá só para tapar buraco. Então, assim, cada um deles tem vantagens e desvantagens, isso é verdade. Então, vamos começar falando do cerâmico. O cerâmico, ele é quase um tijolo. Então, você consegue chapiscar ele com muita facilidade. Ou seja, você também consegue rebocar ele com muita facilidade. Já o EPS é muito mais complicado. Você tem que usar produtos adesivos para chapiscar e depois ainda tem que usar produtos adesivos no reboco para grudar nesse chapisco. Então é um trabalho muito mais complicado quando se fala em rebocar. Agora, por exemplo, o bloco cerâmico. Olha o tamanho dele. Ele é muito menor do que um EPS. Ou seja, esse EPS ele tem que trabalhar nesse tamanho dele. Já o bloco cerâmico trabalha nesse tamanho pequeno. Qual tem menos vibração? Com certeza o bloco cerâmico. Então, é muito mais comum você ver trincas no reboco em cima do EPS do que em cima do cerâmico. Mas se você já pretende fazer um rebaixamento de forro de gesso ou qualquer outro tipo de forro, não compensa você usar o bloco cerâmico, pois o trinco para você é irrelevante. E outro ponto muito importante, você não vai ter que gastar com produtos adesivos para rebocar. Então é muito mais interessante você colocar um EPS quando for fazer um rebaixamento de gesso, pois de todo jeito você já não tem intenção de rebocar, ou seja, não vai gastar com produto adesivo para fazer o chapisco nem o reboco. Mas se você tem intenção de rebocar, com certeza opte pelo bloco cerâmico. Ele vai evitar trincos na sua laje. Agora, um ponto muito interessante aqui no bloco de EPS é que ele tem isolamento acústico e isolamento térmico. Ou seja, em cidades quentes, ele consegue impedir com que a caloria acima da laje passe para o andar de baixo. Ele consegue isolar a temperatura para fora. Uma outra vantagem do EPS em relação ao bloco cerâmico é que ele agiliza a obra. Pelo peso dele e pelo tamanho, você consegue fazer com que o posicionamento desse enchimento renda muito mais do que o bloco cerâmico. Enquanto você pega um saco de bloco de EPS e posiciona um cômodo, você não consegue posicionar nenhuma fileira do bloco cerâmico, pois ele tem um peso muito maior e um tamanho muito menor. E agora a gente vai mostrar um pouquinho da nossa casa aí com esses trilhos já posicionados. E acreditem ou não, quem tá posicionando esses trilhos aí em cima da laje sou eu, com a ajuda aí do meu velho. Fechou? Então vem com a gente pra ver. Se liga aí em cima. Olha como já tem bastante trilho posicionado. Esses trilhos protendidos aí, ó. Já tá basicamente por quase toda a casa. Ali, se vocês verem, não tem, porque ali é um vão de escada. Então, com certeza, a gente não pode colocar laje ali, né? Senão, depois já viu. Mas em quase todos os outros cômodos a gente já posicionou. Agora eu vou subir aí em cima do andame para mostrar essa vista para vocês de cima, que é muito legal. Aí, meu povo, essa laje aí, ó, com quase todos os trilhos já posicionados. Olha como fica bonito. E essa semana aqui agora a gente já começa a colocar os isoporos, conduítes e outros componentes aí que a gente vai apresentar para vocês semana que vem. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, ó, o que a gente estava falando sobre o engastamento. É isso aqui, ó. Tá aqui a caixaria. A laje vai vir até aqui mais ou menos, a capa de concreto. E olha o trilho. Tá dentro do vigamento apoiado na caixaria, igual eu expliquei que ia ficar nos vídeos anteriores.
Então vai fazer uma peça única aí com o vigamento. Vai ficar um trabalho muito bom. Galera, e se vocês gostaram desse vídeo, se foi útil pra você também, deixe seu joinha que ajuda muito a gente. Se inscreve no nosso canal pra não perder mais nenhum conteúdo, porque toda semana a gente posta dicas sobre obra, tá bom? E não se esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram, @lar.cabral, que lá a gente tem atualização diária da obra, tá bom? Então vocês acompanham a gente de pertinho. Um beijo e até o próximo vídeo.